Levantar, ficarmos em pé, dando início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus, nessa noite especial que Deus ele tem nos proporcionado. Como que está a sua expectativa aí para essa noite, para esse encontro? Amém? Antes de orarmos, cumprimente pelo menos 2 pessoas aí ao seu redor, dê um sorriso para ela. Às vezes você chegou aí na correria, não deu tempo. Aleluia. Fala para ela assim, sorrindo você chega mais bonito. Aleluia. Glória a Deus. É muito bom podermos nos reunir para cultuar ao nosso Deus. Esse é um privilégio. Muitos gostariam de poder ter essa oportunidade de estar reunidos entre irmãos, em família, para adorar ao nosso Deus, exaltar ao nosso Deus, e não podem. Uns estão acamados, outros estão em trabalhos evangelísticos, em lugares hostis. Mas Deus, ele preservou a nossa saúde, guardou a nossa chegada, guardará a nossa saída. Aleluia! Deus, ele tem cuidado de nós e nos permitido nos reunir como família espiritual para celebrarmos a Ele. Esse já é um motivo de agradecermos ao Senhor. E eu queria pedir aos irmãos que nos ajudassem a criar um ambiente onde o Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso meio. A palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei. Como igreja, nós precisamos buscar a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus em nosso meio, porque a palavra de Deus é um ambiente onde Jesus tem liberdade, que há transformação de realidade. Por isso, nesse momento, eu queria te pedir a se concentrar no Senhor. Se desligue de tudo aquilo que te preocupa, que possa tirar a sua atenção. Desligue o seu celular. Agora dedique esse tempo integralmente para cultuar ao Deus, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não permita que nada roube a sua atenção, porque o nosso Deus é digno de exclusividade. E nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos consagrar esse culto ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós olhamos as nossas forças e percebemos a nossa limitação. Nós olhamos as dificuldades, os obstáculos que se levantam e não encontramos forças em nós para prosseguir. Mas quando levantamos os nossos olhos e nos deparamos com a tua presença, percebemos que não somos dignos de receber a tua bondade, o teu amor, e dizemos, ai de nós que somos pecadores. Pai, em nome de Jesus, traz sobre nós, Pai, uma unção diferente nessa noite. Nós estamos sedentos, Pai, pela tua presença, pelo teu agir, por um avivamento que vem dos céus e nos desperta a fazer aquilo que te agrada. Senhor, em nome de Jesus, que escamas caiam diante dos nossos olhos nessa noite, que possamos, Pai, ouvir com clareza a tua voz e que tenhamos força, Senhor, para tomar atitudes de mudança em nossas vidas, de forma que o teu nome seja exaltado, glorificado e o teu reino venha florescer, crescer, frutificar, Pai, porque nós estamos aqui para obedecer a tua voz, o teu ide, e desfrutar dos teus sinais, das tuas maravilhas, mas acima de tudo da tua presença em nosso meio. Pai, nós precisamos do teu agir, precisamos da ação do teu Espírito Santo em nosso meio. Transforma esse ambiente, transforma cada coração aqui nessa noite,
e ministra, Senhor, sobre nós, conforme o teu querer. Uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante porção que vem dos céus para nos alcançar nessa noite. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Que os céus estejam abertos sobre esse lugar e que os seus sinais se manifestem em nosso meio. Que famílias sejam transformadas. Que toda enfermidade bata em retirada. Pai, em nome de Jesus, liberta os cativos. Que correntes sejam quebradas. Em nome de Jesus, nós consagramos esse culto a Ti e te damos liberdade para agir em nosso meio. É o que nós te pedimos nessa noite. E já te agradecemos, porque cremos na vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Ministério de oração. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei o que cada irmão tem passado na sua vida. Qual a dificuldade que você tem enfrentado? Se você precisa hoje de vida no seu casamento, o nosso Deus é poderoso para trazer vida ao seu casamento. Se você precisa nessa noite de vida nas suas finanças, o Senhor é poderoso para trazer a vida. Se você precisa de vida na sua vida espiritual, você precisa de um renovo, o Senhor é poderoso para trazer vida. Só se preocupe nessa noite em adorar a Ele, em engrandecer o nome dEle, porque enquanto você louva, o Senhor trabalha onde você precisa, porque Ele te conhece, foi Ele quem te formou. Aleluia! Só se preocupe em adorar ao Senhor, porque aquilo que você precisa, Ele tem poder para trazer vida. No sepulcro, Ele traz vida nessa noite para você. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor. Não há lugar melhor do que a presença do Senhor. Não há nada melhor do que o nosso Deus. O mundo encheu, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar da sua graça não possa te achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus.
Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Enquanto você não vê isso, não há nada. Nada melhor na hoje. Nada melhor, não há nada. Enquanto você declara isso, você está declarando a sua confiança no seu Deus. Você está dizendo, Senhor, independente desse peso, Deus, salvação. Eu sei que mais tudo que eu preciso, tudo que eu mais quero, tudo que eu mais amo. Então nada melhor do que a tua presença. Nada me impedirá de te louvar, de te render a minha vida. Porque nada é maior e melhor do que o nosso Deus. Olha o que ele faz, olha o que ele faz. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, das belezas cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz ossos soldados, faz voar o caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Aleluia! Ele não é isso, não há nada que ele não possa fazer, não há nada. Deus, santo, aleluia! Maior e melhor que pertencer a esse Deus e ser amado por esse Deus. Mesmo nós sendo falhos, mesmo negando a Ele permanece fiel, Ele permanece amoroso, Ele permanece de braços abertos. Merecemos o teu amor, Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Foi impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O que deixa 99 só pra me olhar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Foi impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Lance nesses braços de amor, eu quero ser amado e vivido por esse amor. Amor que não me define, amor que não me define. Mas teu amor mudou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo parou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante,
livre, ousado amor de Deus. Oh, que deixa tormentar em nós, só pra te encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Como impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não importa onde você esteja, nas mais profundas trevas, Ele te resgata, Ele te alcança, Ele te levanta, no teu olhar se esconder esse amor. Obrigado, Jesus, porque nos resgataste, Senhor, das trevas, para a eterna vida contigo, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Traz mostrar as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz mostrar as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra você encontrar. Traz suas manas montanhas, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Traz suas manas montanhas, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa tormentar em nós, só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, aleluia. Se abraço do Espírito Santo. Um renovo através desse amor. Eu não sei o que você tem ouvido a respeito da sua vida, mas ouça apenas aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ele te escolheu para te dar vida e vida em abundância. Você é bem precioso, você é bem importante para Ele. Não ouça verdades contrárias, ouça verdades do Senhor. Ele não mudou, Ele continua te amando. Ele vai onde foi te encontrar para te buscar. Não se compare com pessoas. Você é único, você é escolhido do Senhor, você é importante no Senhor, você é uma pedra preciosa. O Senhor quer usar a sua vida para tocar outras vidas e levar esse amor através da sua vida. Nós somos a extensão do amor de Jesus. Traz mostrar as sombras, escala as montanhas pra te encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Ele vai destruindo mentiras dessa noite, mentiras da sua alma, mentiras dos seus ouvidos. Ele destrói mentiras sobre a sua vida. Derruba muralhas,
Olha as mentiras, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O que deixas 99 só pra quem comprar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Tão impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a você, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, igreja, amém? Amém! Onde está o povo mais feliz dessa terra? Glória a Deus! Acho que não está mais feliz, não. Vamos fazer de novo. Aonde está o povo mais feliz dessa terra? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, né? Estarmos mais uma vez na casa do Senhor para cultuar a esse Deus, oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração e receber uma porção da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. E eu quero ler um texto com você nesse momento. Deus colocou no meu coração. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Abra comigo, por gentileza. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Muito obrigada, irmã. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Todos acharam? Um pouco barulho de folha hoje, hein? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda, ou toda a terra, está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz daquele que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isto que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui, curva sua cabeça, deixa sua Bíblia aberta. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque nós temos a oportunidade de mais uma vez ouvir a tua voz. Receber, ó Deus, deste alimento que, Senhor, nos fortalece, nos transforma, nos santifica. E nesse momento, Pai, eu quero te pedir que todo impedimento caia por terra. Que os nossos ouvidos sejam abertos, que o nosso coração esteja receptivo à tua palavra que será liberada sobre este lugar. Porque, Senhor, quando isso acontece, há transformação, há vida, há renovo, há frutificação.
oração. E nessa hora, Pai, eu declaro que não haja espaço, Senhor, ó Deus, para distrações, que não haja espaço para incredulidade, que só haja espaço para a Tua presença neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir que você me ajudasse a pregar. Amém? Posso contar contigo? Então, se você está com o seu celular aí do seu lado, na sua mão, você pode guardar, por favor, coloque no modo não perturbe. Você não vai usar a internet, você não vai usar o Google, você não vai usar o YouTube. Você pode ler aqui com a gente vai reler, a Xana vai pôr pra gente aqui. E você não vai olhar o celular, amém? Amém. Porque esse é o momento em que o Eterno está falando comigo e com você. Amém, queridos? Posso contar com a tua ajuda? Depois que acabar o culto, você pode olhar o celular de novo, não tem problema não. Amém? Muito obrigada. Eu quero começar essa mensagem fazendo 3 perguntas para você e você pode perguntar para o seu irmão. Primeira dela, qual é o maior desejo do teu coração? Pergunta para o seu irmão assim, qual é o maior desejo do seu coração? Para esse ano de 2025. Qual é o maior desejo do seu coração? Você deve ter anotado lá nos seus áudios, né? Já pensou aí? Uma casa própria, um emprego. Vai pensar aí. Outra pergunta. Onde você tem depositado toda a sua energia? Pergunta para o seu irmão. Eita glória! Aonde você tem depositado a tua energia? É no teu trabalho? É na faxina da casa? Aleluia! É na criação dos filhos? Onde você tem depositado toda a sua energia? Já parou para pensar? Vamos lá. Só pergunta fácil, amém? Assim, né? Terceira e última. Onde você tem investido a maior parte do seu tempo? Pergunta para você assim, onde você tem investido a maior parte do seu tempo? Para pensar aí. Perguntinhas difíceis, né? Dentre todas essas perguntas e respostas aqui, algo que precisa estar claro no nosso coração é que o maior desejo do nosso coração, o maior investimento da nossa vida, o maior depósito de energia da nossa vida precisa ser em apenas uma coisa. Fala para você assim, uma coisa. Sabe qual? Em conhecer a Deus intimamente. Sabe por quê? Quantas vezes nós depositamos grande parte da nossa vida fazendo tantas coisas e nos esquecemos daquilo que é principal, conhecer a Deus. Mas você pode dizer para mim assim, mas eu conheço a Deus. Eu tenho intimidade com Deus. Eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu leio a palavra todos os dias, mas algo que precisa estar claro no nosso coração é que uma vida de intimidade com Deus, ela não fala apenas de um conhecimento teórico ou de um tempo de casa, vamos dizer assim. Talvez você pense, eu tenho 40 anos de crente, tenho 20 anos de crente. Intimidade com Deus, na verdade, fala de uma experiência relacional com Ele. Porque eu particularmente conheço pessoas que estão na igreja há muitos anos, servem na igreja há muitos anos, mas nunca experimentaram do poder de Deus. E intimidade fala exatamente sobre isso, sobre uma vida que experimenta a Deus, que tem experiências com Deus. E essa experiência relacional envolve amor, envolve entrega e envolve obediência à palavra de Deus. E nós estamos sobre um ato profético para 2025, que diz que é o ano da frutificação.
Mas para que eu tenha uma vida frutífera, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso buscar intimidade com Deus. E nesse texto, esse texto que nós lemos de Isaías, ele é um chamamento de Deus para a intimidade. Isaías, ele era um profeta do Senhor. Se você for ler o texto, se você for ler o livro, nos 5 primeiros capítulos, você já vê Isaías profetizando. Ou seja, Isaías, ele já servia ao Senhor. Ele já era um profeta usado pelo Senhor. Ele já conhecia a teoria do Deus de Israel, aquele que abriu o Mar Vermelho e o povo passou, aquele que entregou a lei a Moisés no Monte Sinai, aquele que fez brotar água da rocha, que fez descer o maná do céu. Isaías já conhecia, assim como eu e você. Mas, aqui nesse capítulo 6, o profeta, ele é chamado a um novo tempo na vida dele. A um tempo de intimidade. E aqui o profeta, então, ele tem uma experiência com Deus. Onde ele vê o trono de Deus, ele vê a glória de Deus, e através dessa experiência relacional com Deus, a vida do profeta foi mudada. O ministério profético de Isaías foi consolidado, porque se você for olhar as profecias de Isaías, elas foram transformadas a partir desse momento, porque ele recebeu algo novo de Deus. Havia nele um novo nível de conhecimento e de intimidade com Deus. Mas o que me chamou a atenção dentro desse texto é que esse chamamento aconteceu num momento muito específico da nação de Israel. Como diz aí, lê para mim. Como começa o primeiro versículo aí? Quando que ele foi chamado? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Por que Isaías ele fez questão de mencionar a morte desse rei? Uzias, ele foi um rei excelente. A Bíblia diz que ele foi um grande conquistador. Ele foi um homem que fez aquilo que era reto aos olhos de Deus. Ele derrotou grandes inimigos. Ele protegeu o seu povo. Porém, esse homem que era referência da nação de Israel, esse homem que era referência na vida do próprio Isaías, que pertencia à família de Uzias, era um parente. Me ajuda aí, professor de teologia. Esse homem que era visto como aquele que havia trago paz à nação, de repente ele morre. E o povo se vê sem um líder, sem um direcionamento. Ou seja, o povo estava enfrentando momentos difíceis, momentos de choro, momentos de pranto. E é nesse momento que Deus faz o chamado a Isaías. Nesse momento que Deus leva Isaías para o novo nível. Quem sabe você esteja enfrentando um momento de dificuldade na sua vida. Talvez você esteja enfrentando uma crise familiar, financeira, não sei, na sua saúde. Entenda uma coisa, fique atento, porque essa é a oportunidade que Deus está dando a você para te levar para um novo nível de intimidade com Ele. É nesse momento que Deus se revela a você. É nesse momento que Ele te chama para uma experiência nova com Ele. É no momento de dor, é no momento de aflição, é no momento de dúvida que Ele fala assim: filho, vem, chegou a hora. E uma vida de intimidade, ela gera frutos sobrenaturais na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre os frutos de uma vida em intimidade com Deus. Quando eu experimento
uma vida relacional profunda com Deus, de experiências com Deus. A primeira coisa que acontece comigo, que esse texto nos ensina, a minha visão é ampliada. Os meus olhos são abertos. O que diz o texto no versículo 1? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o quê? Olha que interessante. O que estava acontecendo em Israel? Eles haviam perdido quem? O rei. O trono estava vazio. E naquele momento que Deus chama Isaías, Deus abre os olhos espirituais do profeta. E ele fala para ele o seguinte, olha, o trono terreno pode estar vazio, mas o trono celestial, aleluia, ele está sentado. Vocês podem não ter o controle da situação, mas eu permaneço no governo. Eu permaneço no trono. Tudo está sob o meu controle. Mas isso só é possível se nós estivermos em intimidade. Eu só consigo enxergar isso quando eu tenho intimidade com Deus. O povo havia enfrentado uma crise no governo humano, mas Deus revela que o governo eterno estava trabalhando. E quando nós vivemos uma vida de intimidade com Deus, pode vir a luta, pode vir a tempestade, a situação pode fugir do controle. Eu consigo enxergar além, porque eu enxergo um Deus que está no trono, um Deus que governa sobre a minha vida, um Deus que não está limitado no tempo, um Deus que não está limitado à finança, à saúde. É um Deus que tem o poder nos céus e na terra. Então a intimidade, ela abre os nossos olhos espirituais e nos faz enxergar além das dificuldades. Existe um episódio que está em 2 Reis, capítulo 6, onde o rei da Síria estava perseguindo Israel. E Deus então levanta o profeta Eliseu e tudo que o rei ia fazer, Deus revelava para o profeta Eliseu. E o rei da Síria estava indignado com o profeta. Vou pegar esse profeta, eu vou matar esse profeta. E a Bíblia diz então, você pode ler 2 Reis capítulo 6, que o rei da Síria então arma uma emboscada para cercar a casa onde Eliseu estava, para prender Eliseu, para pegar Eliseu. E a Bíblia diz então no capítulo 6, versículo 15, vamos ler comigo aqui, diz assim, acompanha no projetor. Tendo o moço do homem de Deus, ou seja, o discípulo, né, de Eliseu, se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Você imagina, você acorda cedinho, na hora que você abre a porta, tua casa toda cercada com homens armados, cavalos, né, carros fortes. O que você ia sentir? Hã? Deixa a porta, né? Então, o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, o que faremos? Respondeu o profeta, né? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Imagino eu, aquele moço olhando pro Eliseu, falando assim: agora o velho tá do cu mesmo. Tô vendo um exército inimigo. Onde ele tá vendo? Que exército? Não tem ninguém, só tem eu. E Eliseu, então, versículo 17, orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor deles.
Sabe o que nós vemos aqui? A diferença entre alguém que conhecia a Deus de ouvir falar e alguém que conhecia a Deus intimamente. Esse moço, ele conhecia a Deus de ouvir falar, porque o profeta havia lhe ensinado sobre o Deus de Israel. Porém, ele ainda não havia tido experiências com Deus. Então, no momento de crise, no momento onde ele olha e vê, né, o inimigo cercando, ele pensa o quê? É o fim. Acabou para nós. Nós não vamos conseguir derrotar esse exército. Porém, naquele lugar havia um homem que tinha intimidade com Deus. E Eliseu, ele enxergava além daquele exército humano. Ele sabia que aquele que estava com ele era infinitamente maior do que aquele inimigo que se levantava. Então, se nós temos vivido uma vida de intimidade com Deus, querido, pode se levantar o exército, você vencerá, porque o Deus que está contigo é infinitamente maior. Mas nós só conseguimos enxergar isso se o nosso coração estiver alinhado ao coração de Deus. Nós precisamos buscar essa intimidade com o Senhor. Os olhos do profeta foi aberto ali naquele lugar. Ele viu Deus sobre o trono, governando sobre todas as coisas. E é isso que Deus ele vai fazer. A intimidade com Deus, ela transforma a nossa forma de enxergar aquilo que está à nossa volta. Então, nesse momento, eu queria que você, profeticamente, colocasse a mão sobre os seus olhos. E você vai declarar agora, Senhor, eu quero declarar olhos espirituais abertos na minha vida. Visão ampliada, para que eu possa enxergar além daquilo que o Senhor tem para mim. Porque aquilo que o Senhor tem é infinitamente melhor do que eu posso planejar para a minha vida. Se você crê nisso, glorifica ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. A segunda coisa que a intimidade gera na nossa vida é arrependimento. No versículo 5 diz assim, ainda de Isaías: então disse eu, ele acaba de ver o trono, né? Imagina. Ai de mim, pois estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando o profeta Isaías aqui, ele experimenta a intimidade com Deus, aqui no templo, ele reconhece a sua natureza pecaminosa. A intimidade, ela amplia a nossa percepção sobre o pecado. Quanto mais íntimo de Deus nós estamos, mais o nosso pecado nos é revelado. Quanto mais da santidade de Deus eu conheço, mais eu vejo quão sujo e pecador eu sou. Só que nós, como seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande para olhar para dentro de nós. Nós olhamos para o outro com muita facilidade. Apontamos o erro do outro com muita facilidade. Mas a intimidade com Deus, ela nos faz olhar para dentro de nós e enxergar em nós aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Eu já contei aqui uma vez, talvez alguns vão lembrar, e eu quero contar de novo, que nós estávamos fazendo a nossa reforma lá na nossa cidade de São José, na nossa casa, e nós chamamos um rapaz para pintar a casa, né? Pintar a casa, pintar as paredes. E um dia ele estava pintando a nossa garagem e ele foi e colocou uma lona preta de fora a fora assim, na garagem, colada na parede. Eu falei, bom, a lona era para estar no chão, né? Para não pingar. Mas isso aí, né? E eu fiquei observando. E ele entrou debaixo daquela lona e ficou ali quietinho por muito tempo. E eu olhando aquilo, eu falei, gente, o que está acontecendo?
a gente pagou esse cara para apontar. Ele está se escondendo de quê? Daí eu fiquei encucada daquilo. E ele ficou ali por horas e tal. E depois de um tempo ele saiu. E ele falou comigo assim, bom, agora eu já sei o que eu preciso fazer. Aí eu peguei e falei assim, tá, mas me tira uma dúvida. Por que você colou essa lona preta e ficou atrás da lona ali, uma lanterna na mão? Ele falou comigo assim, eu vou te explicar o que eu estava fazendo. Eu coloquei a lona preta para ficar bem escuro ali. E acendi a lanterna e fui colocando bem pertinho da parede. E conforme a luz da lanterna passava sobre a parede, eu conseguia enxergar as imperfeições da parede. Coisas que, ao olho nu, na claridade assim, ao olho nu, eu não consigo ver. Eu preciso ter uma luz bem próxima da parede para ver as imperfeições. Quem aqui já fez uma obra e quando acendeu a luz assim, começou a ver imperfeição na parede? Levanta a mão. Nossa, eu não sabia que aquilo ali estava ali. Não é assim? Bate uma frustração que você acha que está tudo limpo. Ele falou, então agora que eu sei onde estão as imperfeições, eu posso vir e consertar as imperfeições. Gente, eu guardei aquilo na minha vida. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que traz clareza. Então, quanto mais perto dele eu estou, mais as minhas imperfeições vêm para fora e mais chance de reparar eu tenho. Você entende o que a intimidade gera na minha e na sua vida? É esse fruto de arrependimento. Porque quando eu olho o meu erro, eu me arrependo e eu mudo de vida. A minha vida é transformada. E foi isso que aconteceu com o profeta. Quando ele olhou a Deus, quando ele viu o trono de Deus, ele disse, eu sou pecador. Eu preciso ser transformado. Então, nessa noite, Deus, ele nos chama para perto dele. Esteja perto da luz para que você consiga enxergar aquilo que precisa ser mudado na tua vida. Em nome de Jesus, nós precisamos buscar essa intimidade. Nós precisamos buscar essa proximidade com Jesus. A terceira coisa que a intimidade gera na minha vida, ela gera um fruto chamado transformação. Versículos 6 e 7 ainda de Isaías. O profeta, depois que ele reconheceu o seu estado de pecado, ele diz assim no versículo 7 e 8. Então, voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me na boca e disse que isto tocou os teus lábios, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aqui, nós vemos a diferença entre pecado e iniquidade. Duas coisas foram mudadas na vida do profeta. Diz que a iniquidade foi tirada e o pecado perdoado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Quem aqui atira um alvo para errar, levanta a mão. Quem aqui atira um alvo para acertar, levanta a mão. Quem é o nosso alvo? Quem? Jesus. Ele é o nosso alvo. Quem quer errar o alvo? Mas a gente erra todo dia. As distrações vêm, né? A dificuldade vem. E nossa flecha faz assim, ó. Errou. Pecado. Algo que acontece inesperadamente. Mas existe uma outra coisa que se chama iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é um pecado que se torna um hábito na nossa vida.
É quando um comportamento que desagrada a Deus faz parte da nossa vida de tal forma que para mim nem é pecado mais. Isso é iniquidade. E o que eu acho interessante, que quando o texto diz que a iniquidade, o pecado foi perdoado e a iniquidade foi retirada, está dizendo que naquele momento, quando o profeta experimentou a intimidade com Deus, a sua percepção foi ampliada num tamanho tão grande da sua pecaminosidade, que ele teve a sua vida, o seu comportamento mudado. Existiam hábitos na vida do profeta que precisavam ser mudados. Aí eu pergunto para mim e para você, o que precisa ser mudado na nossa vida? Quais maus hábitos precisam ser mudados na nossa vida? Quais maus comportamentos precisam ser mudados na nossa vida? Ser transformados na nossa vida? Todos nós temos. Isaías era um homem de Deus e ele tinha. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Todos os dias nós precisamos olhar para dentro de nós e deixar Deus transformar as nossas vidas. Talvez o mau hábito é reclamação. Talvez o mau hábito é palavrão. Talvez o mau hábito é o vício. Bebida, internet, café. Essa parte a gente pula. Valéria tá... Açaí, né, pastor? Hã? Açaí. Açaí, aí ó, pastor, tá te entregando aqui, ó. O pastor já repreendeu lá. Né? Que hábitos precisam ser mudados na nossa vida? Que iniquidades precisam ser retiradas na nossa vida? Sabe aquele mau hábito que você tenta e não consegue vencer? Eu tenho um segredo para você. Intimidade com Deus vai tirar ele. Quanto mais juntinho de Deus você tiver, mais parecido com ele você vai ser. Você entende isso nessa noite? Esse é o fruto que Deus vai gerar na nossa vida nesse ano de 2025. Eu recebo essa palavra na minha vida em nome de Jesus. Eu não quero chegar no final de 2025, olhar para trás e dizer, continuo com o mesmo comportamento. Eu não quero. Quem está comigo aqui? Amém. Glória a Deus. Então recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Outro fruto que a intimidade gera na nossa vida é a entrega. No versículo 5, o Ministério Louvor, se quiser, já pode vir subir. Por favor. Versículo 8. Ele diz, depois disto, depois do quê? Da brasa. Hã? Depois da brasa, da mudança que aconteceu nele. Depois de ele ver o trono, ter a visão ampliada, né? Depois de ter tocado o anjo, né? Ter tocado os seus lábios com uma brasa viva, ter o seu pecado perdoado. Depois da sua iniquidade ter sido retirada, sua vida ter sido transformada. Depois dele ter se arrependido, reconhecido quem ele era. Depois disso, aí sim, ele ouviu a voz do Senhor. Até agora ele tinha ouvido a voz do Senhor? Não. Sabe por que a gente não ouve a voz de Deus? Porque muitas vezes nos falta arrependimento e mudança de vida. Mas Deus nessa noite, Ele quer desatar os nossos ouvidos. Amém? Ele quer gerar uma intimidade tão profunda que quando Deus sussurrar, você já vai conhecer e entender a voz do Senhor. Você entende isso nessa noite? E ele diz, depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, vá em paz, meu filho, tá tudo certo. Foi isso? Foi isso que Deus falou? O que Deus falou com ele? A quem enviarei?
E quem irá por nós? Ele faz uma pergunta para o profeta. E o profeta responde à voz de Deus. Ele diz assim: eis-me aqui. O profeta, ele pertencia à família real. O profeta Isaías, ele já havia sido usado por Deus muitas e muitas vezes. Você lê os capítulos anteriores, você vai ver Deus usando o profeta Isaías para falar com o seu povo. Isaías já servia ao Senhor com toda a sua vida. Ele cresceu nesse ambiente de serviço ao Senhor. Mas faltava uma coisa para o profeta: entrega. Entrega. Quantas vezes eu e você, nós nos envolvemos em tantas coisas na obra do Senhor, né? Servimos ao Senhor, trabalhamos para o Senhor, mas não nos entregamos ao Senhor. Existe uma diferença muito grande entre trabalhar para o Senhor e se entregar ao Senhor. E Deus, nessa noite, Ele quer nos chamar a um nível de intimidade que vai nos levar a essa entrega. A obra que Deus havia reservado para o profeta era algo infinitamente maior do que ele imaginava. Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico. Ele foi aquele profeta que mais trouxe revelações acerca de Jesus. E isso nós estamos falando dele aqui hoje. Do profeta Isaías. Então, o que Deus havia projetado para Isaías era infinitamente maior. Porém, a forma como ele estava vivendo não iria conduzi-lo a esse chamado. Precisava algo mais. Precisava de uma entrega completa. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você se questione: Senhor, entra ano e sai ano, e o meu ministério continua o mesmo. A minha vida espiritual continua a mesma. O meu casamento continua o mesmo. Ei, Deus te trouxe aqui para dizer para você: falta entrega. Falta entrega. E quando a gente se entrega ao Senhor, tudo na nossa vida é dele. O nosso tempo é dele, a nossa casa é dele, o nosso dinheiro é dele, as nossas finanças, tudo é dele. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Se nós quisermos viver um tempo sobrenatural, de frutificação sobrenatural em todas as áreas da nossa vida, nós vamos precisar nos lançar no Senhor. Nós vamos precisar nos entregar ao Senhor, sem reservas. E Deus, Ele te chama nessa noite para esse tempo de intimidade, amém? Eu queria que você ficasse em pé, com gentileza. Deus, nessa noite, Ele quer transformar a tua visão. Ele quer que você tenha os seus olhos espirituais abertos. Ele quer dar a você, a mim, uma visão de águia. Porque a águia, quando tem uma tempestade muito forte, a águia, ela junta toda a sua energia, toda a sua força e começa a voar em direção à tempestade. E ela voa o mais alto que ela puder. E quando ela chega acima da nuvem, acima da tempestade, ela abre suas asas e ela começa a descansar. A águia, ela tem uma visão acima da tempestade. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele quer fazer isso conosco. Ele quer ampliar a nossa forma de enxergar as coisas. Deus, Ele quer abrir os seus olhos para que você olhe para o gigante, assim como Davi, e enxergue uma oportunidade de ter o seu nome marcado na história. É isso que Deus quer. Deus, Ele quer nessa noite gerar arrependimento no nosso coração. Deus, Ele quer fazer uma varredura na nossa vida.
Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Mas para que isso aconteça, precisa haver arrependimento primeiro. E nessa noite Deus Ele te chama, Ele me chama a um tempo de arrependimento. Olhe para dentro de si, veja aquilo que precisa ser mudado, enxergue aquilo que precisa ser transformado. Olhe para o Senhor, você quer ser como Ele? Deixe Deus trabalhar na tua vida nessa noite. Se lance, se entregue ao Senhor por completo, porque não há nada melhor do que a presença de Deus. Nós precisamos ter isso no nosso coração. A nossa vida aqui é passageira. É como um sopro. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Mas existe uma eternidade para aqueles que amam a Deus. Aleluia! E há um galardão reservado para aqueles que se entregam completamente ao Senhor. Então eu queria convidar você a levantar as suas mãos. E você vai declarar nessa noite: Senhor, tudo na minha vida é teu. Não há nada, não há nada. Mesmo que eu busque neste mundo, ó Deus, soluções. Mesmo que eu busque neste mundo, só o Senhor pode suprir as minhas necessidades. Só o Senhor pode preencher o meu coração. Só o Senhor pode transformar a minha vida. Aleluia! Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Não há nada, as pessoas vão se tirar. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. No mundo cheio, diga isso pro Senhor. Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio, me trouxe pra perto, ele te levou pra intimidade. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Diga bem forte nessa noite. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Não há nada, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Olha o que ele faz com você, comigo nessa noite. Aleluia. A vergonha em glória. É isso que ele faz. Aleluia. Beleza, assim traz. O Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro. Mas de nossos soldados, mas rumar no caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Existe alguém aqui nessa noite que deseja essa intimidade com Deus profunda, profunda, diferente de tudo que você já viveu até hoje? Quero que você levante suas mãos. Só você que quer. Você está disposto? Está disposto a se entregar completamente?
inteiramente. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero declarar uma unção agora, um romper de Deus na tua vida, no teu ministério, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está amarrando a tua vida, nessa noite Deus vai jogar por terra, a tua visão vai ser ampliada, um novo nível de relacionamento Deus vai estabelecer com você hoje, a partir de hoje. Uma nova história começa no teu ministério, na tua casa, na tua família, onde você for. A presença, essa glória que o profeta viu, vai te acompanhar. Em nome de Jesus, eu quero declarar agora os pastores, os intercessores aqui em volta. Eu quero declarar agora o renovo do Senhor. Enquanto o Ministério de Louvores estiver cantando, você vai buscar agora isso do Senhor. Diga: Senhor, eu me arrependo, eu me entrego, eu quero ser transformado. Eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Todo em festa, a vergonha em glória, traz as cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos celebros, vai voar o caminho. Pode orar agora. Deixa eu cantar você. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não em festa, a vergonha em glória, nas vezes cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz crianças se olhar, faz voar no caminho.
Glória a Deus. Um novo tempo de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, queridos. Muito obrigada pela sua atenção. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom desfrutarmos da presença de Deus em nosso meio e vermos o agir de Deus. Isso é só o começo. Aquilo que Deus fará em nosso meio nesse ano ainda. Iremos ouvir muitos testemunhos. Pastor, a minha vida era assim, eu estava vivendo dessa forma. E agora tudo mudou. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Nesse momento nós vamos ofertar na casa do Senhor. Você vai ter essa oportunidade nesse momento. Diz assim a palavra de Deus. Vou ler no projetor para ficar na mesma versão. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou com tristeza. Repita comigo, não com tristeza. Não, mas fala com alegria, não com tristeza. É só para repetir. Tá? Me ajuda aí. Vamos lá. Não com tristeza. Não com tristeza. Vocês são brilhantes. Glória a Deus. Ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós não ofertamos na casa do Senhor por tristeza, por necessidade, por obrigação, como dizem algumas versões. Não é por isso que nós ofertamos na casa do Senhor. Nós ofertamos por causa da alegria. Pastor, que alegria é essa? Isso é um assunto bem extenso. Mas eu gosto de pensar na maior oferta que foi feita. Você sabe qual é a maior oferta que foi feita? E para quem? Foi para mim. Foi para você. A maior oferta da história da humanidade teve um objetivo que é me alcançar, te alcançar. E o nome dessa oferta é Jesus Cristo. E uma vez o salmista diz assim, não retire de mim a alegria da tua salvação. Eu gosto de pensar que essa alegria que nos impulsiona a ofertar, a depositar um pouco dos nossos recursos na casa do Senhor, eu penso que essa alegria é a alegria de ter Jesus Cristo em nossos corações. Mas não só no nosso coração, na nossa família, no nosso tempo, na nossa casa, também nas nossas finanças. Porque se nós temos algo, é resultado de entender que Deus nos deu saúde, Deus nos deu trabalho, Deus nos deu oportunidade. Ele tem nos sustentado, apesar de tantas lutas e dificuldades. Quantos de nós, inclusive eu, não era para estar aqui? Porque tinha um acidente que era para eu estar morto, mas Deus me preservou. Não dá para contar quantos benefícios o Senhor tem feito por nós. E é por isso que nós temos essa alegria de nos reunirmos e também de contribuir na casa de Deus. Porque o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Nós não podemos comprar, ou pagar, ou retribuir tudo que Deus fez por nós. Mas nós conseguimos honrar ao Senhor com um pouco daquilo que Ele confiou em nossas mãos. Honrar ao Senhor é ofertar com alegria.
é entender que se temos algo para oferecer hoje na casa do Senhor, é porque antes o Senhor nos deu. Então, nesse momento, eu quero te convidar a ficar em pé. Tem um envelope de oferta como esse aí na frente. Um amarelinho como esse, onde você pode estar devolvendo o seu dízimo. E se você está nos visitando pela primeira vez, tem um cartãozinho. Queremos conhecer você. Você pode colocar o seu nome, seu telefone, que nós estaremos entrando em contato, nos disponibilizando para servir você e a sua casa naquilo que for necessário. Nós costumamos dizer aqui que nós não nos reunimos para arrecadar dinheiro. Então não se constranja. Nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque tu tem nos preservado, nos guardado. Obrigado, Senhor, porque tem livramentos que tu nos dá, que nós nem pensamos. Nós não conseguimos contemplar, e mesmo assim tu estás nos guardando. Obrigado, Senhor, porque tu tem preservado a nossa saúde. Obrigado, Senhor, porque quando olhamos para trás, aquelas lutas que pareciam, Senhor, sem fim ou invencíveis, tu nos deu vitória. Obrigado porque podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E obrigado, Senhor, porque nós temos a convicção de que tu continuará nos sustentando, nos guardando, nos protegendo. Senhor, eu te peço agora uma bênção especial sobre cada um dos seus filhos, sobre as finanças de cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus, dá sabedoria, Senhor, na administração. Prospera, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada decisão dos teus filhos. Em nome de Jesus, que tudo que eles colocarem as mãos, venha, Senhor, estar debaixo da tua prosperidade. Se manifeste, Senhor, como Jeová Jireh, e que nada venha faltar na despensa dos teus filhos. Que eles possam ter para eles e para oferecer àqueles que precisam. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com bastante alegria. Deixa o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Deixa o tempo de quebrantamento, nunca chegou. A hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Deixa o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Deixa o tempo de quebrantamento, nunca chegou. A hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Brincadeira, só brincadeira, não cantar não. Senão o culto termina mais cedo. Aleluia! Eu quero fazer menção dos nossos visitantes. Está conosco o Cláudio. Dá um sinal com a mão aí, Cláudio. Que alegria recebê-lo, cultuar o Senhor junto com você. Sinta-se abraçado, acolhido. Também a Conceição. Sinalzinho com aí a dona Conceição, essa mulher bonita. Chegou primeiro que muita gente aí. Glória a Deus, dona Conceição, pela vida da senhora. Deus abençoe grandemente. Seu Arquimedes, eu vou registrar aqui, que eu já não falo mais, que ele é de casa. Né? A Mônica e o Fabiano também, acho que não vou mais falar não, que eu já estou adotando também. Depois eu acerto com eles. A Kátia, cadê a Kátia? A Kátia e o Fabiano, esse? Fabiano. Né? Quem que é a Mônica, então? Eu já estou confundindo os nomes aqui. A Mônica. O pastor está ficando velho, gente. Eu já estou olhando para o lado, atirando para o outro. Misericórdia. Estou sentindo um calor aqui. Fui passar o pente hoje. Aí percebi que estava doendo. Falei, por que está doendo? Falei assim, mano, eu estou olhando o rancor em um dente semana. Eu falei assim, rapaz, eu fui na praia e tá faltando
telha. E agora está queimando. Só Jesus misericórdia. Então está conosco a Mônica, o Fabiano, esse casal. É a primeira vez que vocês estão conosco? Que alegria recebê-los. Deus abençoe grandemente. Um prazer ter vocês aqui conosco, tá? E a Kátia é de casa também. A Mônica. A Mônica está conosco. É filha da Rose, né? E ela já vem nos visitar há algum tempo, né? E Deus está preparando uma transferência inteira de se Deus permite. Tá bom, dona Mônica? Vai recebendo aí em nome de Jesus. Vamos saudá-los, igreja, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. E se quiser, pode ficar. Glória a Deus. E ore pelo pastor, gente. Ah, Jesus. Miguel, nem falei também não, Miguel. Já mandar um monte aqui, eu já mandei cortar. Não vem mais não. O nome, senão eu fico repetindo aqui, Senhor Jesus na casa. Vamos lá. Alguns avisos importantes. Ministério de intercessão. Amanhã nós temos uma reunião aqui antes da oração. A oração é às 20 horas para toda a igreja. Mas a reunião com o Ministério de Intercessão começa às 19 horas. A tua presença é muito importante aqui. Você que faz parte do Ministério de Intercessão, se esforce para estar aqui conosco. Nós temos algumas instruções preciosas. Deus, Ele tem grandes coisas para fazer em nosso meio. E como eu falei, isso começa na oração. A igreja avança de joelhos. É importante alinharmos algumas coisas. Amanhã começamos a semana de oração. Então, a semana vai iniciar com a reunião às 19 horas. Às 20 horas teremos a intercessão com toda a igreja. Então, venha participar conosco. No final da semana, na sexta-feira, no final do início da semana, na verdade, sexta-feira, nós vamos ter a nossa vigília, que vai ser no Monte das Oliveiras, tá? Nós vamos sair daqui da igreja 20 para as 9, tá bom? Então, se organize para participar junto conosco. Também temos uma reunião com o Ministério dos Jovens, que vai acontecer sábado às 19 horas. Tem algum jovem aí do teu lado? Dá uma cutucada nele aí. Sábado às 19 horas, na casa do Levi e do Davi. Glória a Deus. Prepara o lanche lá, que jovem não vai com fome, não. Aí é tranquilo. Então, sábado às 19 horas, reunião dos jovens. Quinta-feira, nosso culto de oração às 8 horas. Domingo, escola bíblica dominical às 9 horas. E o domingo à noite, às 19 horas, o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Amém? Lembrando que domingo que vem é o nosso culto de Santa Ceia. A primeira Santa Ceia que nós vamos ministrar no ano de 2025, por causa do culto da virada, nós fizemos a ceia, como de costume, no culto da virada. Então vai ser a primeira reunião de Santa Ceia. Então venha participar. Lembre de trazer o quilo do amor para abençoar as famílias que nós apoiamos com cestas básicas, famílias carentes. Então lembre de trazer, separe lá um quilinho de arroz, um quilinho de macarrão e traga, faça como eu, deixa na porta de casa. E senão a gente sai e esquece. Aí quando a gente chega, pastor ficou em casa, não tem problema não, traz na semana que vem. Mas a gente costuma esquecer. Então bota um lembretezinho lá, você vai estar nos abençoando muito. Tem mais algum anúncio? Cantina? Temos a cantina dos jovens aqui fora. Eu esqueci de alguma coisa? Pastor, depois você me ajuda com essa letra aí. A cabeça já não funciona. Então não vai ser o Monte das Oliveiras, vai ser o Monte... Ah, não, mas aqui está escrito Oliveira. Eu não li errado, não. Misericórdia. Monte Celeste. Obrigado pela correção. Então é Monte Celeste. Vamos sair daqui da igreja 20 para as 9. Se você vir aqui para a igreja para a gente sair junto, você não vai errar o monte. Fica tranquilo. Se a gente vai junto. Então vamos lá. Nós queremos então, se eu não esqueci de mais nada, orar para encerrar. Vamos ficar em pé? Quero convidar o Anderson aqui na frente. Anderson fez 36 anos. 33.
A Helena sabe disso? Tem uns 5 anos que ele faz 33. Anderson completou mais um ano de vida hoje. Né? E nós estaremos orando, abençoando a vida do Anderson. Que Deus possa continuar te sustentando. E te presenteando com muitas e muitas outras bênçãos aí. Uma já está a caminho, né? E muitas outras virão. Glória a Deus. Estenda sua mão, vamos orar pelo Anderson e agradecer também por esse culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer pela vida do Anderson. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque tu tens sustentado o teu filho. Senhor, tu sabes, ó Pai, as lutas, as dificuldades, os obstáculos que se levantam, situações que tentam nos paralisar, que nós nem poderíamos imaginar. Senhor, quantas vezes nós percebemos que a situação saiu do nosso controle, mas nós queremos reiterar a nossa confiança em Ti, Senhor. Senhor, nós sabemos que é Tu que estás no controle de todas as coisas. E também sabemos que é Tu que tem sustentado o Teu Filho, a sua casa. Nós sabemos, Pai, que essa aliança veio de Ti, Senhor. Nós te pedimos agora, não só por ele, mas também por toda a sua casa, do qual ele é o sacerdote. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos toda sorte de bênçãos. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, sobre ele, que todo impedimento caia por terra. Que todo levante do inimigo se levante para cair. Porque nós sabemos a quem temos servido. E nós declaramos que maior é o que é por nós do que é contra nós. Por isso, Senhor, em cima dessa palavra, eu libero uma palavra de bênção sobre a vida do teu filho. Eu declaro sobre ele, Senhor, que as tuas bênçãos o alcançarão. Em nome de Jesus, eu declaro sobre ele, Senhor, que ele possa ser uma bênção. E como Abraão, Senhor, ele foi bênção por onde ele passou, que assim seja na vida do Anderson. Que onde ele colocar a planta dos seus pés, que ali, Senhor, o teu Espírito faça-o ser resplandecido a tua luz. Em nome de Jesus, que o teu evangelho, o teu amor seja conhecido através da vida e testemunho dele. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que tu possa transformar realidades, que tu possa, Senhor, transformar o pranto em alegria, e que esse ano, ó Pai, a tua bênção se estabeleça de uma forma que não tenha explicação, e nós venhamos falar: toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Senhor, eu também quero te agradecer por esse culto, Pai. Obrigado pelo teu mover em nosso meio. Nós cremos num tempo de intimidade contigo, Senhor. Nós cremos num novo nível de intimidade contigo. Nível, Senhor, esse que irá abrir os nossos olhos espirituais. Que nós possamos contemplar que maior é aquele que é por nós. Que, ó Pai querido, o inimigo pode ser grande, pode ser assustador, podemos estar atemorizados, mas sabemos o Deus que servimos. Reveste os teus filhos como uma unção do céu, que eles tenham uma semana abençoada. Revista-os, Pai, de autoridade, de intrepidez, que onde eles entrarem, Senhor, ambientes sejam transformados na autoridade do nome de Jesus. Nós abençoamos cada um dos seus filhos e declaramos uma nova história. Começou a ser escrita hoje, uma história de intimidade e de poder de Deus sobre as nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor.